Ontem, quando ele apresentou esse PowerPoint, acho que isso não ia nem ser apresentado ontem. Isso foi apresentado para fazer fumaça na volta do Bolsonaro. Pegaram lá qualquer coisa, quem tem um PowerPoint bonito aí, tá, pum. Aí apresentaram. Você veja, tem a pesquisa da Quest, ela mostrou que o Bolsonaro, ele liderou os principais assuntos de ontem nas redes sociais até às 10 horas da manhã. Depois, a regra fiscal do Haddad tomou conta no somatório do dia. O arcabouço teve 10 mil menções a mais. Não parece que foi isso? Parece sim, Pavinato, e não... O Parece cheiro não, é esse, é isso que aconteceu. Foi é isso que aconteceu. Agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. Olha, realmente foi isso que aconteceu, pessoal. O jogo da narrativa política, ele está sempre constante no dia a dia. Não, pelo desenho do arcabouço é aquilo. Não tinha muita coisa para se apresentar. Essa discussão vai ser colocada no Congresso e é no Congresso que a gente tem que ficar de olho, porque é ali que as coisas podem ou não podem acontecer. Mas a volta do presidente Bolsonaro realmente chamou a atenção da comunidade nacional e internacional, e nas redes sociais a coisa estava crescendo. O arcabouço fiscal veio, que era uma coisa que o mercado estava esperando, que a imprensa estava esperando, que todo mundo estava, de certa maneira, esperando para ver o que ia vir, se a ala da Gleisi ia ganhar, a ala política, a ala econômica ia ganhar. Enfim, veio, conseguiu mascarar os números e subiu no final do dia. Teve mais, se falou mais do arcabouço fiscal do que da volta do presidente Bolsonaro. Posso fazer um comentário rápido? A palavra é sua, Pode. Só fazer um comentário rápido. Aliás, não, por favor, comente isso. Porque, de fato, não dá essa certeza para quem tem bom senso de que só foi lançado para fazer a cortina. Foi um jogo estratégico, sim, é fato. Eles precisavam colocar sombra à vinda do Bolsonaro aqui. Tudo foi estruturado para... Joga qualquer coisa, mesmo que essa qualquer coisa não tenha nada a ver com a realidade, mas a gente precisa colocar. Aí vem a resposta. Eu jamais vou querer, quem trabalha com o mercado financeiro, querer acrescentar algo. Mas tem um elemento que diz, o mercado financeiro ou o mercado é uma abstração. O mercado não é uma abstração porque ele lida com a coisa mais concreta que tem e é o único ente no universo que não aceita desaforo. Até Deus aceita desaforo, que é o dinheiro. O mercado, por que tem essa flutuação para cima? Ora, o que fazem aqueles que estão aplicando na Bolsa? Eles trabalham com expectativas e nas expectativas eles fazem cálculos de probabilidade quando você tem uma regra. Se aparecer uma regra, ele não vai deixar aquilo 100 anos, senão você põe na caderneta de poupança. Ele vai dizer, eu vou jogar aqui porque pode subir. Se cair, eu vendo antes, mas eu ganhei alguma coisa. Estou mentindo? Não, é bem isso mesmo. Mas explica pra gente, Musa, por que o dólar caiu? Que a Bolsa subiu, mas por que o dólar caiu? Esse é um ponto, só complementando o ponto dele, eu acho que você está totalmente correto, só trazendo um pouco para o mundo, digamos, de quem não aplica em bolsa. Porque a dona Dirce, ela fala no ponto, a dona Dirce, ela fala. Eu falei para a dona Dirce, toda vez que você não estiver entendendo, você me fala, tá muito difícil. Então, ela quer entender por que isso aconteceu. Tá, beleza. Então, porque esse ponto, você falou assim, olha, quem aplica na Bolsa parece uma distância muito grande daqueles que não aplicam. E você entra naquele discurso que a gente vê de divisão, né? O mercado é só para quem tem dinheiro e tal. A questão é que esse cálculo que você falou, esse preço que é dado pelos agentes econômicos refletido no mercado financeiro, esse preço afeta a todos nós. A curva de juros futura, que é um nome tão bonito, negociada no mercado por livre oferta e demanda, que é diferente da Selic determinada pelo Banco Central, essa curva de juros impacta diretamente na compra, como eu falei anteriormente, no pãozinho que a gente vai comprar na padaria. E o dólar também. Então, o dólar tem uma questão, vou tentar falar o menos técnico possível, que é o chamado diferencial de juros. Os Estados Unidos entram num momento agora em que o mercado espera que, se não chegou ao fim, está bem próximo da queda do final do ciclo de alta de juros do governo americano. Os juros americanos está bem mais baixo nos Estados Unidos do que aqui, então há uma natural busca por juros aqui no Brasil. Então você tem uma entrada de dólares. Esses em dólares, muitas deles são especulativos. Não significa que veio para ficar 20, 30 anos na produção estrutural ou melhorar estruturalmente a economia. É um mero fluxo de capital, que da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Então você vê uma entrada de dólares basicamente por esse diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. O que você achou dessa técnica, Elaine?
Elaine? Eu acho assim... Essa sordidez do Haddad. Em que pesa essa questão aí de ter caído, dele ter feito isso em razão da vinda do Bolsonaro? Vamos combinar que quem paga é a dona Dirce. Então, exatamente. A gente já estava cobrando há muito tempo esse arcabouço fiscal, porque só se falava dele, só se falava e nada era apresentado, né? O Lula disse que ia apresentar quando voltasse da China, ele não foi para a China, então era hora já de apresentar. A gente está com 100 dias de governo, é importante apresentar isso, é importante que o Congresso debruce 91, sobre isso. Depois vão falar que a gente dá fake news. 91. O que é 91? Dias de governo. 91. Porque aí, com essa plataforma da verdade, minha filha, pra gente dançar é 2 palitos. Tá bom. Então, quase 100 dias, reformulando, quase 100 dias de governo Lula, né? Já era sem tempo que a gente tivesse esse famoso arcabouço fiscal. Quase 100 dias de quase governo? Né? Então, assim, em que pese isso, essa questão do Bolsonaro, e a verdade é que a gente vem aí com déficits na conta há muitos anos. O professor dizia, eu só ia complementar, professor, a verdade é que, embora muito bonito na teoria, o teto ele nunca foi cumprido desde a sua criação. E deu ao Congresso a minha única... O Bolsonaro quebrou o teto 7 vezes. Ele não quebrou. Ele teve autorização do Congresso para resolver questões pontuais. A gente vai entrar na Aí se ele não quebra, se ele não quebra, é genocida. Se ele quebra, é genocida. Peraí. Então, olha, mas vamos deixar. Eu gostaria de falar. Não, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, depois se me autorizarem, depois eu respondo a Elaine. Quem vai autorizar é a audiência. Vamos ver. A audiência vai autorizar. Assim, é o Ibope que manda neste programa. A audiência é vai você autorizar. que nos assiste. Olha, a pandemia, sem sombra de dúvida, foi um dos motivos pelos quais houve uma quebra do teto, né? Em 2021, Guedes disse que ia precisar quebrar o teto em 5 bilhões, ele acabou quebrando 10 vezes mais esse valor, né? O secretário do Tesouro Nacional já disse que o déficit das contas no governo Bolsonaro foi 10% do PIB. Dito isso, professor, eu concordo, teve a pandemia, mas vamos lembrar aqui, gente, não podemos passar pano. Calote dos precatórios, a questão da desoneração de combustível. A gente teve vários fatores que aumentaram o déficit. Se eles são positivos ou negativos para a economia, eu não estou discutindo. A gente está aqui falando do teto, né? Então, em relação ao teto, Bolsonaro quebrou. E eu acho que o teto foi muito bonito no papel, mas ele, como eu disse aqui no início do programa, ele só foi munição, foi bala para o Congresso negociar com o Executivo, tanto com Bolsonaro como agora com Lula. Então, só quem ganhou nessa história foi o Congresso com as emendas parlamentares. Agora... Professor, olha, hashtag somos todos sem teto? Não somos todos sem teto, não. Infelizmente, há uma grande proporção da sociedade que é sem teto. Mas isso pode ser resolvido com uma economia livre e não com uma economia controlada por um governo, por um Estado, pelo que quer que seja. Agora, qual é a grande questão quando fala que o Bolsonaro quebrou o teto, quando se coloca a questão da pandemia e depois veio logo em seguida uma guerra? Tá? Que modificou todas as relações da economia internacional. Na campanha, professor, foi o Lula perguntando no debate, você não construiu escola? Mas construiu escola na pandemia? Ninguém estava nem indo para a escola. Mas sabe qual é o detalhe? Por que ele não rompeu? Eu vou tentar ser rápido. Primeiro, é a grande mentira que se coloca de que o Bolsonaro não trabalhou adequadamente na pandemia. Ele não foi permitido trabalhar adequadamente durante a pandemia, por uma razão simples. Já criaram uma coisa que não existe na Constituição. Os juristas, pelo amor de Deus, me confirmem. Não existe na Constituição uma coisa chamada estado de calamidade. O que existe é situação de calamidade. O que é a situação de calamidade? Um prefeito ou um governador diz que está desesperado, não tem condição de resolver um problema que aconteceu, uma grande catástrofe. Aí o que ele faz? Ele grita para alguém pedindo apoio, seja de recursos humanos, seja de recursos materiais, seja de recursos financeiros. Foram lá no STF e, para enfrentar o Bolsonaro, que poderia ter feito uma coordenação, não se sabe se ele teria ou não talento, isso é outra consideração. Mas para não permitir que ele fizesse a coordenação, deram a prefeitos e governadores uma condição que é exclusiva do governo federal, que é o estado de exceção, seja de defesa, seja de sítio. E jogaram para os governadores que eles tomassem as decisões com questões que podem até flexibilizar
aquilo que são os direitos fundamentais. Não à toa nós vimos o que aconteceu aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Jogou para lá. O que esses caras pediram? Para eu resolver o problema da pandemia... Só do presidente deu problema no passado. Deixa eu só concluir. O senhor sempre vai concluir. Deixa eu só concluir. Qual é a grande questão? Aí o que esses caras pediram? Pediram dinheiro. Só que não tinha dinheiro porque você estava numa situação de exceção, os governadores e prefeitos tomando decisão como se presidente da República fosse, até mesmo fazendo compras sem licitação, porque foi autorizado, mas eles precisavam de dinheiro para comprar isso. Quem que ia dar esse dinheiro se eles não tinham e a economia quebrou porque foi fechado tudo? Só podia vir do governo federal. O que é que o governo federal fez? O governo federal... Tudo bem, mas eu não estou falando dos outros países. Estou tentando entender o nosso caso, o absurdo que construíram aqui. Mas em outros países também o governo federal acabou socorrendo a população. Mas Elaine, aí foi lá. O que foi que o Bolsonaro fez? Ele foi no Congresso e pediu a autorização para que houvesse recursos suficientes, porque se ele não tivesse a autorização... Mas então você está chancelando o que eu falei. O Congresso ganhou o poder. Mas o Congresso ganhou o poder, não é a questão toda não foi em função se o Congresso ganhou ou não poder. O Congresso já tinha esse poder. Para mim, todo o problema ele já tinha esse poder. Porque caberia a ele votar ou não. Essa é a questão. Só foi bom para o Congresso. Para a gente finalizar isso aqui, que esse papo é longo, Bolsonaro teve que voltar ao Brasil para o Haddad apresentar o calabouço fiscal. Olha o papel do Bolsonaro. Calabouço. Bom, agora, Congresso, né? Todo mundo teve aumento em Brasília. Todo mundo teve aumento. Isso é fato. Tem ministro do Lula que vai ganhar 83 mil, porque vai somar o salário com o jeton das estatais. Jeton é bonito, jeton, né? É bonito, isso aí é um negócio. Eu queria ganhar um jeton, professor Marcelo. O senhor nunca ganhou um jeton? Eu nunca, infelizmente. Mas alguém aqui já ganhou um jeton? Você merece um jeton. Você merece. Eu também queria usar um perfume chamado jeton. Como você usa o jeton? Faz um do Jequiti. Eu quero tudo, eu gosto muito das coisas do Silvio Santos. Eu gosto muito do Silvio Santos. Imagina, eu queria fazer o comercial, chega. Afinal, para apresentar jeton.